Minas Urgente. Oferecimento. Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. O Minas Urgente está começando e você vai ver Crimes Sem Fronteiras. Operação Internacional combate hackers, pirataria de sinal digital, violação de direito autoral e lavagem de dinheiro. Suspeitos são presos na região. Risco de epidemia? Uberlândia tem mais 500 novos casos prováveis de dengue em apenas uma semana. A gente sabe que comportamento é difícil mudar, mas é uma questão do momento. Nós estamos partindo para um pico epidêmico e precisamos do envolvimento das pessoas. Parece que não tem remédio. Planos de saúde estão no topo do ranking de queixas dos brasileiros. Devendo e luxando. Dicas para consumir sem cair na bola de neve do endividamento e da inadimplência. Começou quando eu vim para Uberlândia, que aí precisou comprar alguns móveis, precisou comprar algumas coisas para casa, e foi colocando cartão de crédito e parcelando, e aí foi virando uma bola de neve. Advogado do Povo, mande suas dúvidas e saiba dos seus direitos ao vivo com um especialista. Hoje é terça-feira, 14 de março, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você, ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, chego junto com toda a nossa equipe, claro, sempre com muita informação para você, até 1h50 da tarde. O que de mais importante acontece na região, você fica sabendo com um jeito Band de ser. E eu sempre repito, jornalismo dinâmico, com credibilidade, para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas. O programa da hora do almoço, que faz questão da sua participação, pode comparar, tá certo? Aqui você tem voz ativa, a gente está ao vivo no YouTube. Lá no YouTube da Band Triângulo, você pode compartilhar o programa, rever as reportagens e comentar conosco. Band Zap no alto da tela, para você também mandar a sua opinião e as suas denúncias. Viu alguma coisa de errado no seu bairro, na sua rua? Filma, manda pra gente, porque aqui você também é o repórter. Estamos nas redes sociais, tem o Facebook e o Instagram da Band Triângulo, @Band Triângulo, e o meu, @Bagnetti. Tem foto nova lá, quiser dar uma espiadinha, fazer um comentário, fique à vontade, tá bom? O programa tá repleto de informações, então não vamos perder tempo. Vamos falar de crimes na internet, violação de direito autoral e lavagem de dinheiro, tá certo, gente? Uma grande operação policial internacional está acontecendo, inclusive aqui capitaneado, se é que a gente pode dizer, pela Polícia Civil de Uberlândia. Suspeitos foram presos na região. Gessione Serrati está ao vivo conosco, direto da Delegacia da Polícia Civil em Uberlândia, e tem as informações. Boa tarde para você, Gessione, a prioridade é sua. Bagnetti, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos os amigos e amigas que nos acompanham aqui no nosso Minas Urgente. Exatamente, Bagnetti, uma mega operação, inclusive com desdobramento internacional. No alvo da operação, golpes cibernéticos, também o desvio de sinal de internet, além de crimes de pirataria em sites e aplicativos de jogos e músicas também aqui na nossa região. Já houve aí 4 mandados de prisão e também busca e apreensão. Doutor Marcos Tadeu, delegado-chefe da Polícia Civil, está ao vivo conosco aqui. Doutor, bem-vindo mais uma vez ao nosso Minas Urgente, ao nosso programa. Vale a gente dizer que é uma mega operação e o trabalho começou nas primeiras horas dessa terça-feira, né? Boa tarde. Boa tarde, Bagnetti. Olha só, é uma mega operação a nível internacional, porque a operação 404.5, ela foi desencadeada em 3 países, Reino Unido, Brasil e Peru. Aqui no Brasil, simultaneamente, os 8 unidades da Federação, 8 estados, Minas Gerais e mais 7 outros, foram cumpridas diligências visando o combate a uma associação criminosa voltada à prática ilegal de desvio de sinal de TV, streamings das mais diversas modalidades, jogos, aplicativos de música, aplicativos de mensagens. Nós temos aproximadamente 256 sites que foram bloqueados com ordem judicial nesta manhã. O que nós temos? Esta operação, que é a 5ª fase, especificamente contamos, desta vez,
com a ação da Polícia Civil de Minas Gerais, tanto aqui em Uberlândia, como também pela Delegacia de Crimes Cibernéticos em Belo Horizonte. Um trabalho coeso, coordenado pelo Ministério da Justiça, uma vez que tomamos agora um prisma a nível internacional, possibilitando o quê? O cumprimento desses mandatos hoje de manhã. Aqui na nossa região, especificamente, 4 mandatos de busca e apreensão, 2 em Uberlândia, 2 em Uberaba. E também de 4 prisões que foram decretadas pelo Poder Judiciário da comarca de Uberlândia, dado aos elementos que nós levamos ao Poder Judiciário, com o parecer do Ministério Público favorável, foram decretadas essas prisões, as quais foram cumpridas, então, de forma simultânea. Nas nossas buscas, nas nossas diligências hoje de manhã, começamos exatamente às 6 horas a nível de Brasil. Arrecadamos diversos equipamentos de informática, memórias, HD, SSD, computadores, notebooks, laptops, aparelhos celulares e diversos outros equipamentos de informática que tinham o quê? Indícios, elementos esses demonstrando exatamente a atividade ilícita, vulgarmente conhecida por pirataria. Muitas das vezes a pessoa compra aquele, vou comprar aquele aparelhinho que vem do Paraguai, porque ele vai me trazer 300 canais. Você não sabe a bobagem que você está fazendo. Lembre-se, todo bom negócio para uma parte implica em péssimo negócio para outra. Quando você compra um aparelho desse, você está possibilitando até mesmo que pessoas alheias à sua família tenham acesso ao seu lar. Do mesmo jeito que você fala, Alexia, música tal, a sua conversa pode estar sendo gravada e isso fará com que amanhã, no mínimo, você comece a receber comerciais, propagandas que você nunca imaginou da vida, o motivo pelo qual está recebendo. É exatamente o que? Em razão desses streamings, desses canais, desses aplicativos que você acha que está adquirindo por um preço excelente. Então, foi uma resposta qualificada que a Polícia Civil deu à macrocriminalidade, não só aqui na nossa região, Triângulo Norte, como também em Minas Gerais e a nível de Brasil, posto que as outras polícias civis dos outros estados, tal qual a Polícia Civil de Uberlândia, ombreamos para que tivéssemos o resultado que obtivemos hoje de manhã. Doutor, há poucos instantes da gente entrar ao vivo aqui, inclusive equipes também estavam fazendo as diligências, né? Eu queria que o senhor comentasse ainda para a gente, porque a operação está quente ainda, né? Sim, a operação continua, porque não só a arrecadação e a efetiva apreensão desses objetos, desses equipamentos e programas, como também o quê? A fase de perícia e extração de dados de todas essas mídias, de todos esses computadores que sejam, e também o acesso à nuvem ou ao iCloud de toda essa organização criminosa. E o interessante é o seguinte, o bloqueio que foi feito a nível internacional, certo, com as diversas polícias civis atuando de forma conjunta, bem como as polícias do Reino Unido e também do Peru. Olha a magnitude que um trabalho investigativo sério, profissional, traz. O resultado disso é o que, efetivamente, eu não canso de falar, o combate à macrocriminalidade. Com esses crimes praticados, seja violação de direito autoral, organização criminosa ou associação criminosa e também lavagem de capitais, essas pessoas podem vir a pegar uma pena que vai até 17 anos de reclusão. Tá certo, doutor. Eu agradeço aqui a participação e os esclarecimentos também. Bagnet, uma mega operação, um mega trabalho da Polícia Civil. A gente reforça a informação de que foram cumpridos, então, 4 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão aqui em Uberlândia e também na cidade de Uberaba. Essas são as informações, eu volto com você. Obrigado, Gessione. Mande meu abraço ao doutor Marcos Tadeu, por favor, né? Em nome de qual eu cumprimento toda a Polícia Civil aqui de Uberlândia, a Polícia Civil Mineira, que tem feito um belíssimo trabalho aí, a gente tem acompanhado, né, sob o comando do doutor Marcos Tadeu, grandes operações e essa extrapolando aí, então, as fronteiras, não só aqui de Minas Gerais, mas do Brasil. Né, os crimes da internet, aí, eles estão conectados exatamente no mundo todo, né, e só um trabalho de investigação, então, para colocar por terra um esquema criminoso como esse. Né, falávamos ainda no comecinho dessa semana. Né, hoje o perigo está dentro de casa, está na tela de um computador. Né, a mesma tecnologia que vem para facilitar a nossa vida, ela tem sido usada por criminosos e crimes não só aí, então, de ganância, né, levando
tomando o dinheiro dos outros, também como crimes sexuais, tá? Você sabe o que o seu filho está fazendo nas redes sociais agora? Nesta semana, nós mostramos uma criança de 12 anos que foi estuprada depois de uma conversa com um homem de 22 anos que começou pelas redes sociais. Parecia uma amizade inocente. Nós fomos ouvir um especialista sobre essa situação. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma menina de 12 anos andava em uma rua do bairro Segismundo Pereira ao lado de um homem de 22. Esse foi o último registro dela antes de desaparecer por 12 horas. Mas um relato chamou a atenção do que poderia ser um sequestro. Uma vizinha viu a garota com um rapaz e pediu ajuda em grupos do WhatsApp. O irmãozinho dela trabalha no lava-jato ali do lado da igreja, né? E como ela vai na catequese lá na igreja, participa lá da igreja, a mãe pegou e pediu ela hoje. Estava chovendo, né? De manhã, falou assim, vai lá enquanto tá estiado e leva essa capa de chuva pro seu irmão, que na hora que ele vinha almoçar, ele tem uma capa de chuva para poder vir almoçar, né? Ela falou, então tá, mamãe. Pegou a capa de chuva, 2 quarteirões aqui de casa, Flávio, 2 quarteirões. E foi lá levar, sabe? Aí foi lá, chegou, entrou no lava-jato, entregou a capa de chuva para ele. Aí na hora que ela estava voltando, até na metade do quarteirão, viu ela. Na hora que chegou na esquina, um cara apareou com ela, não sabe se botou uma arma na cintura dela ou o que foi, sabe? E ela desapareceu. Através de imagens de câmeras, foi visualizado que ela estava na companhia de um rapaz. A polícia conseguiu localizar esse rapaz, a casa onde ele morava, e onde de fato estava a adolescente juntamente com esse rapaz. Diante dos fatos, foi constatado, né, pela polícia que não se tratava então de desaparecimento, mas sim do crime de estupro de vulnerável, uma vez que o próprio autor aí confessou as práticas do crime. E uma vez se tratando aí de pessoa menor de 14 anos, né, torna-se presumível aí, é presumida a violência contra a vítima. Depois de ter sido encontrada, a garota foi encaminhada para o pronto-socorro da UFO e recebeu atendimento médico. Mas o trauma pelo ato precoce fica. E a partir de agora, o diálogo será fundamental na recuperação. Eu acredito que está mais presente na vida dessa criança, né? A gente não sabe o motivo, mas tá ali presente, tendo uma qualidade, um tempo de qualidade com essa criança e conhecer ela melhor, né, seria o ponto principal mesmo. A psicóloga especialista em orientação de pais reforça a importância do monitoramento e a prática de atividades fora do ambiente virtual para evitar esse tipo de incidente. Tá junto, tá presente, esportes, coisas que não deixam ela tão focada ali na internet mesmo, nas redes sociais. E a gente sabe que hoje isso é inevitável, né? A rede social está cada vez mais presente na vida da criança, mas evitar o máximo possível e estar sempre monitorando essa criança nas atividades que ela estiver realizando ali. Exatamente, a palavra-chave é um tempo de qualidade, né? A internet, a tecnologia faz parte da nossa vida, dos estudantes, enfim, mas tudo devidamente dosado, acompanhado, porque em excesso a gente sabe que faz mal. Um caso terrível como esse, né, por mais que a vida da gente seja atribulada, trabalha 12, 13 horas por dia, não. A atenção, o diálogo com os filhos, né, a proximidade, não ter segredos, isso não tem preço, tá? Depois lá na frente a gente se arrepende porque não se dedicou mais à família. Mais um acidente de trabalho na região, gente. Olha só, dessa vez um pintor ficou ferido depois de cair de uma altura de 4 metros. Isso na cidade de Uberaba. Juliano Carlos está chegando ao vivo, tem as informações. Boa tarde para você, companheiro. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você bem disse, infelizmente, mais um acidente de trabalho registrado na região. Desta vez foi nesta casa, no bairro Mercedes, em Uberaba, onde esse pintor de 37 anos estava trabalhando em altura, estava trabalhando na reforma de uma residência, colocou a escada sobre o telhado e estava fazendo a pintura quando aconteceu a queda. Ele teve ferimentos, cortou a cabeça, reclamava de dores na região lombar, entre outras partes do corpo.
corpo, foi atendido no local, socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Nós acompanhamos esse atendimento e conversamos com a sargento do Corpo de Bombeiros, Bianca Lúcia. Ela conta os detalhes sobre o atendimento agora na tela da Band. Segundo informações das testemunhas, a vítima estava realizando um trabalho de pintura. Ele escorou a escada a uma altura aproximada de 4 metros em uma telha. Essa telha quebrou, a escada girou e ele caiu ao solo. Muito bem, estas foram as palavras da sargento do Corpo de Bombeiros, Bianca Luz, contando os detalhes sobre essa queda. Lembrando que o pintor teve cortes na cabeça, além de outras escoriações pelo corpo. Foi levado para o Hospital de Clínicas da UFTM e está internado neste momento. Vai passar por exames de raio-x, inclusive, para saber se houve fratura ou não. Então, é mais um acidente de trabalho, infelizmente, registrado na nossa região. Bagnete. A gente fica na torcida para que ele se recupere o quanto antes, né, Juliano? É um trabalhador aí, pai de família, tem suas responsabilidades, né? Mas a gente sempre tem que reforçar a questão da segurança, da prioridade aí no trabalho, que é o quê? Você ir, sair de casa e voltar para casa com vida, com saúde, né? Às vezes, um excesso de confiança, isso não vai acontecer comigo, ou então uma desatenção pode gerar consequências terríveis, né? Nos outros aspectos aí também do empregador, oferecer todas as condições, todos os equipamentos de segurança para que a gente sempre priorize a saúde e a vida do trabalhador. Pessoal, olha, toda terça-feira, você já sabe, é dia da gente falar um pouquinho mais dos seus direitos no nosso quadro Advogado do Povo. E o doutor Leônidas Souza, gentilmente nos atendendo mais uma vez aqui para tirar as suas dúvidas, falar a língua que o povo entende. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado, Bagnete. Obrigado a você que nos acompanha aqui no Minas Urgente. Então, você já pode mandar as suas perguntas, tá? O BandZap tá aí na tela, você manda, pode mandar o nome, pode mandar a cidade, fica mais fácil para a gente identificar. E o doutor Leônidas Souza vai conversando conosco aqui. Já temos várias perguntas, inclusive algumas perguntas da semana passada, que a gente vai priorizando aqui. Então, doutor, vamos começar aqui com o Paulo do Jardim Europa. Olha só, minha esposa faleceu em 2020 e não foi feito o inventário. Como requerer o dinheiro esquecido em contas bancárias? Aí torna-se um problema, porque quem é o legitimado para requerer esse dinheiro? Ou seja, senão aqueles habilitados perante a Previdência Social. Então, o caminho certo seria pedir essa habilitação perante a Previdência, ainda que seja negativo, no sentido de reaver algum tipo de pensão ou coisa do tipo, para que, então, munido deste documento, você possa requerer. Não havendo solução, o caminho é municiar de todas as provas e realizar um pedido formal para que a Justiça possa, então, determinar que esse dinheiro possa ser levantado pelos herdeiros da falecida, no caso, a sua ex-esposa. Perfeito. Doutor Vicente, do Jardim Europa, está conosco aqui. Ele conta que se aposentou em 2008. Ele quer saber se já passou o prazo para fazer a revisão de vida toda. Gostaria de saber se tem jeito de fazer outro tipo de revisão, pois o benefício dele atualmente está muito defasado. A legitimidade para se fazer a revisão da vida toda depende do fato jurídico. Qual que é o fato jurídico? O prejuízo causado em razão de uma suposta defasagem na aposentadoria. Pode ser feita a revisão? Pode, mas há que ressaltar, nem sempre ela é vantajosa. Então, necessariamente, requer-se que o CNIS, ou seja, toda a sua contribuição previdenciária ao longo da vida, seja analisada de modo a se verificar, munido desses documentos, a viabilidade ou, necessariamente, a vantagem ou não de se requerer a vida toda. É possível, sim, desde que seja feita uma análise prévia. Perfeitamente, doutor. Quem está conosco aqui é o Paulo Eduardo. Ele conta o seguinte, ele trabalha em um banheiro público, né, responsável pela limpeza, enfim. Ele quer saber se ele tem direito a receber insalubridade. Inclusive já tem súmula no Tribunal Superior do Trabalho, já pacífico esse entendimento. O trabalho em banheiros públicos com alta movimentação, nasce o direito adicional de insalubridade.
Agora, todo caso concreto é necessário a perícia prévia. Ela dá a palavra final e, após, você terá direito em receber todos os valores decorrentes deste grau de insalubridade nos últimos 5 anos após você entrar com a ação na Justiça do Trabalho. Tá certo, doutor. São muitas perguntas aqui, a gente vai tentando selecionar, umas muito extensas, a gente precisa de um tempinho para ler, para sintetizar aqui para o doutor. Vamos ver então quem fala conosco. Doutor, boa tarde, fiz uma dívida para quitar um imóvel, sozinha, só que o imóvel era junto com o ex-marido, ele nunca pagou nada até a quitação, posso pedir metade da parte dele como ressarcimento? Todas as coisas são possíveis. Se não houve pagamento por parte dele, em regra geral, haveria esse direito. Mas deve ser levado em conta a questão da meação, ou seja, quando foi interrompido o regime de bens. Por quê? Embora uma das partes apenas pagou, se houve uma convivência ao lado do companheiro, então presume-se que ele contribuiu. Não necessariamente em caráter financeiro, mas ele contribuiu de outra forma. Então, primeiro tem que fazer esse tipo de análise quando que houve a ruptura do regime de bens. Após a ruptura do regime de bens, quem arcou com os pagamentos, aquilo que foi investido é de direito do seu titular. Então, fazendo esse todo, é possível ver sim o que é possível ressarcir e o que não é possível ressarcir. Doutor, o Antônio de Uberaba está aqui conosco, ele pergunta o seguinte: cartório pode protestar dívidas de IPTU, IPVA, conta de água e energia? Pode protestar sim. Havendo dívida, o titular, o credor, ele pode levar sim essa dívida a protesto, desde que ela seja uma dívida líquida, certa e exigível, ou seja, uma dívida válida. Tá certo. Doutor Leandro Souza continua conosco ao longo do programa. Você pode mandar as suas perguntas e daqui a pouco ele retorna para responder e falar um pouquinho mais dos seus direitos. Combinado, doutor? Combinado. Obrigado pela primeira participação. Então você já sabe, o BandZap está à sua disposição. Mande sua pergunta, pode mandar o nome, a cidade ou o bairro que você nos acompanha e a gente vai falando um pouquinho mais dos seus direitos no Minas Urgente dessa terça-feira, tá bom? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Como está o seu carro por dentro? O tecido dos bancos está manchado, rasgado, o couro está ressecado, rasgou, está precisando de cuidados, né? Eu tenho uma dica importante para você, gente. A Tapeçaria Itália tem 25 anos de experiência aqui em Uberlândia e vai resolver o seu problema. Por quê? Porque ela é especialista na restauração do interior do seu veículo. Ó, lavagem de tecido, higienização e hidratação do couro, reforma dos bancos. Quer reformar as portas, o teto, o volante? É com a Tapeçaria Itália. E se você tem o sonho de transformar os bancos de tecido do seu carro em bancos em couro, é só procurar também a Tapeçaria Itália. Nos projetos personalizados ou no padrão de fábrica, a Tapeçaria Itália trabalha com couro 100% legítimo e o sintético também, para deixar o seu carro mais confortável, mais bonito e muito mais fácil de limpar, viu, gente? Quer fazer um orçamento sem compromisso? É fácil. É só você mandar uma mensagem aí para o WhatsApp que está na sua tela, é o 349 99 83 60 60. Vou repetir, ou então já bate uma foto aí da tela, 349 99 83 60 60. Ou então leve seu carro até a Tapeçaria Itália, fica ali na Avenida Marcos Freitas Costa, 65, bairro Daniel Fonseca, quase chegando na Getúlio Vargas aqui em Uberlândia, tá certo? É o seu carro novo, de novo, na Tapeçaria Itália. Intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, vamos falar da violência na Praça Rui Barbosa, a Praça da Bicota aqui em Uberlândia. Uma discussão muito séria vai acontecer hoje para tentar pôr um ponto final nessa história. Eu volto já. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Troncos triângulo, o ideal para o manejo do seu gado. Troncos triângulo, é a certeza do melhor resultado. Eu indico Troncos Triângulo porque é o equipamento para você pecuarista. Hoje é o melhor custo-benefício do Brasil,
que atende em todos os estados, uma entrega eficaz, eficiente, em curto prazo, além de poder dar uma facilidade de pagamento. A gente sabe que a pecuária, a conta tem que fechar. Então, no dia a dia, você tem a oportunidade de poder investir e pagar com tranquilidade. Então, eu indico o Troncos Triângulo por ser uma empresa que acredita na pecuária, acredita no crescimento do Brasil, acredita no agronegócio e procura trazer um equipamento de excelência para você obter o melhor resultado. Valorize seu rebanho e invista. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Minas está de volta, agradecendo a sua participação pelas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho tem mais advogado do povo falando dos seus direitos. Mas o assunto agora é evitar, combater a violência no coração de Uberlândia. Brigas e mortes na Praça da Bicota aqui em Uberlândia, tá? Serão temas de uma audiência pública que acontece hoje na Câmara Municipal. Tá todo mundo convidado para participar. O Érico Gabriel está ao vivo conosco, direto da Câmara de Uberlândia, para falar para a gente o seguinte: o que é que se espera então dessa audiência? Que solução que a gente pode ter depois de um encontro como esse? Ô Érico, boa tarde para você, companheiro. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para todos que nos acompanham. Na verdade, aqui, Bagnete, vão discutir quais são as possíveis soluções para resolver esse problema. A gente sabe, hoje eu acompanhei na madrugada muitas ocorrências policiais ali, muito trabalho da Polícia Militar também, só que tem que resolver, né? Não adianta fazer o trabalho num período, depois parece que a criminalidade monitora também o trabalho da polícia e faz esse trabalho de ir e voltar. Por isso que agora a gente está aqui, o vereador que está trazendo essa audiência pública é o Antônio Augusto Queijinho, que ele vai explicar para a gente como que funciona, como que vai acontecer esse evento, essa audiência pública e quem pode participar. Boa tarde. Boa tarde, Érico. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos assistem na Band. Realmente, isso é um problema recorrente, vem acontecendo aí já desde o ano passado. A Praça da Bicota, que é um dos cartões postais de Uberlândia, tem sido alvo aí de pessoas usando usuários de drogas, né? E agora, infelizmente, crimes também, desde de delitos pequenos até crimes de maior potencial ofensivo, como aqueles que aconteceu na última sexta-feira, antepenúltima sexta-feira, que culminou no homicídio, né, no assassinato de uma pessoa. Então, nós, antes de vereador, eu sou advogado, trabalhei muito tempo aí assistindo, né, assessorando esses bares e a parte noturna dessa cidade. E, logicamente, estou preocupado porque conheço o centro, conheço o entorno da cidade. E a Praça da Bicota realmente tem sido frequentada por pessoas que não representam o centro da cidade. É importante dizer, Érico, que os bares, grande parte dos bares dali da localidade, eles fecham 1h30, 2 horas da manhã. E os delitos acontecem após o fechamento dos bares. Razão pela qual nós não podemos atribuir de forma alguma qualquer responsabilidade ou obrigação aos empresários, aos comerciantes. Para nós, o chamamento dessa audiência pública é realmente trazer as forças de segurança, dialogar com o Ministério Público, dialogar com os empresários e comerciantes, para que a gente possa ter uma solução definitiva para esse problema. Problema que, volto a dizer, tem sido recorrente e tem trazido transtornos para a localidade. E dentro desse trabalho que vocês fizeram, uma análise ali, uma pré-análise, né, da situação, o que seria uma possível solução, a princípio, que vocês vão até falar aqui, vão ofertar para as forças de segurança? No ano passado, mais ou menos nessa época, março, eu saí de uma reunião com 2 empresários ali do centro, na prefeitura, e eles pediram que eu entrasse em contato com o comandante solicitando o retorno da base, aquela base que ficou ali na Praça da Bicota por muito tempo. E nós fizemos esse pedido, o comandante falou que não poderia atender por questões administrativas, né? Entre eles da polícia. Mas nós insistimos no retorno dessa base, porque realmente nós entendemos que ela é a única forma que nós temos de trazer de volta a tranquilidade para o local, não apenas para a Bicota, mas para todo o entorno do centro, é a presença da polícia, porque ela inibe ações de meliantes, de pessoas aí com índole duvidosa e que queiram praticar crimes, né? Então, realmente, a audiência é para chamar as forças policiais e para que nós possamos debater aí a possibilidade urgente do retorno dessa base para a Bicota, porque nós temos certeza, nós, comerciantes, empresários, moradores, por vivenciarmos isso, né, o dia a dia, nós temos certeza que a base vai trazer de volta a tranquilidade que todos precisam.
Bagnete, quer fazer uma pergunta? Érico, primeiro agradeço ao vereador Queijinho pela disponibilidade, falar aqui com o jornalismo da Band Triângulo, um abraço para ele. Agora, a pergunta é o seguinte, a gente sabe que a segurança pública é uma atribuição do Estado, mas a gente acompanha, né, aqui a vizinha Uberaba, por exemplo, municípios que têm a Guarda Civil Municipal. Uberlândia, uma cidade com quase 700 mil habitantes, não tem uma Guarda Civil Municipal. Talvez não seria caso de se pensar, de se apresentar um projeto e implantar esse reforço na segurança pública de Uberlândia? Vou repassar aqui para ele, Bagnete. Primeiro, ele agradeceu sua presença, sua disponibilidade. Está perguntando a respeito da possibilidade, a gente tem Uberaba, municípios da mesma magnitude de Uberlândia, que tem a guarda municipal. Não seria um momento, às vezes, de entrar com um projeto, algo desse sentido, para a gente ter a própria guarda? Eu sou totalmente a favor da guarda municipal. Não apenas Uberaba, como outras cidades pequenas, como Prata, já foi criada a Guarda Municipal. Inclusive, é um assunto que eu levei ao prefeito há 2 anos atrás, mas infelizmente isso não progrediu. Você pode ter certeza que, mais uma vez, não sendo só um pedido meu, mas vindo, né, da comunidade, de um jornalista, né, da magnitude, do conhecimento técnico do Bagnete, vai ser feito mais um requerimento, mas nós temos que levar e mostrar ao prefeito, né, e o prefeito entender realmente da necessidade da criação dessa guarda. Volto a dizer, sou totalmente favorável, porque a gente sabe de exemplos em várias cidades, não apenas de Minas Gerais, como do Brasil, que a guarda trouxe tranquilidade, auxiliou a Polícia Militar no tocante aí à ação, de uma maneira em geral, em face de delitos, de pequenos delitos, facilita muito a ação da polícia e tira um pouco essa obrigação maior que é dela, né, de trazer segurança. Então, você pode ter certeza, obrigado, Bagnete, pela sugestão. Mais um requerimento nós faremos aí para o prefeito municipal apreciar. Muito obrigado. Bagnete, então a gente já faz o convite, quem mora no centro, quem tem comércio no centro, que sofre ali com aquela região, falta de segurança, vem para cá que o momento de cobrar é justamente agora. Eu vou acompanhar daqui à noite, dou todas as informações de como foi essa audiência, viu, Bagnete? Combinado, Érico, obrigado pelas informações. Mais uma vez agradeço ao vereador Queijinho, né? A gente sabe ali então da importância, né, daquela região aqui em Uberlândia. O vereador foi muito feliz em falar, é um cartão postal, temos a igrejinha ali que muito representa o centro da cidade. Também muito feliz em falar que os comerciantes não podem ser penalizados, até porque todos esses casos de violência, de agressão e mortes aconteceram no espaço público. Então isso tem que ser repensado, né? A gente sabe do quantitativo aí hoje disponível na segurança pública, a gente falando de polícia militar mesmo, entendeu? Então, por que não se pensar em Uberlândia numa Guarda Civil Municipal que pode, aí a Guarda Civil Municipal tem como premissa a atenção ao patrimônio público, aos prédios públicos, enfim, mas sem dúvida nenhuma seria um reforço quantitativo também, e aí olhando com carinho especial para a Praça Rui Barbosa, também conhecida como Praça da Bicota. A gente segue acompanhando, é uma preocupação não só da vizinhança, mas de toda uma cidade, porque depõe contra o nome de Uberlândia, tá bom? Criminosos se passaram por clientes de um supermercado e depois anunciaram um assalto. Caras de pau, né? Funcionários do local foram rendidos, gente, viveram momentos de terror. Deixa eu voltar com o Juliano Carlos, que está ao vivo aqui. Eles não perdoaram, hein, Juliano? É isso mesmo, Bagnete. Inclusive, a polícia está com essas imagens das câmeras de segurança e as viaturas continuam fazendo rastreamentos à procura desses 2 suspeitos, aparência de serem jovens. Inclusive, eles praticaram esse assalto sem usar máscara de cara limpa. Esse crime aconteceu em um supermercado no bairro Morumbi ontem. Eles chegaram nesse local, no estabelecimento, se passaram por clientes, foram até os corredores, ficaram lá pechinchando, perobando, olhando o preço dos produtos, depois foram no caixa e anunciaram o assalto. Um dos bandidos simulou estar armado, ameaçou a operadora de caixa de morte e obrigou ela a pegar uma sacola e colocar o dinheiro dentro. O segundo bandido também, na ânsia, na pressa de pegar o dinheiro, ele meteu a mão no caixa, pegou mais dinheiro e, na sequência, esses 2 fugiram. A polícia militar chegou rapidamente no local, mas, infelizmente, eles não tinham sido encontrados. Então, os policiais estão com essas imagens, fazendo rastreamentos
à procura desses criminosos. E não parou por aí não, Bagnete. Aí em Uberlândia também tem ladrão cara de pau sendo procurado. As câmeras de segurança de um supermercado na Avenida João Naves de Ávila flagraram esse criminoso se passando por cliente. Esse aí agiu diferente, estava usando máscara, com uma mochila, foi até a prateleira e pegou várias peças de carne. Essa ação foi flagrada e a polícia já está com essas imagens. Então, tanto aqui em Uberaba quanto em Uberlândia, com certeza os policiais deverão prender esses suspeitos nas próximas horas e é isso que esperamos, né, Bagnete? Com certeza, Juliano. Só esse tipo de imagem, esse tipo de flagrante, de notícia que desanima o cidadão de bem, que desanima o comerciante, dando um duro danado aí para trabalhar honestamente, pagar seus impostos, né? Deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, com a consciência tranquila. Aí vem essa vagabundagem aí e mete a mão no trem dos outros, viu? Eu vou te falar, desanima, mas desanima mesmo, tá? E ninguém fala em mudar a lei, ninguém fala em pôr esse povo para trabalhar, quebrar pedra, enfim, vai ficando. Um lar de idosos em Araxá foi interditado pela Justiça. Gente, entre as irregularidades no local foram encontradas portas com trancas do lado de fora, móveis inadequados, falta de acessibilidade e falta de profissionais capacitados para cuidar dos senhorzinhos e das senhorinhas. Moradores tiveram que ser levados para casa ou de familiares ou para outras instituições. Em 2017, quer dizer, isso não é a primeira vez que acontece, houve o fechamento do local, tá? Foi pedido pelo Ministério Público por conta de outros problemas na época apontados pela Vigilância Sanitária. O advogado do hotel, vovó Cecília, informou que, por hora, a determinação da Justiça está suspensa pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou que o local fornecesse um relatório dos residentes dentro de 24 horas. De acordo com o advogado, esse laudo já foi apresentado e depois da análise do Tribunal de Justiça é que será definido se a decisão de fechamento será mantida ou não. É direito do Hotel Vovó Cecília, que você está vendo aí, se defender, né, aí apresentar seus argumentos para que possa continuar funcionando, tá? Agora, sem dúvida nenhuma, a preocupação maior é o bem-estar e a saúde das pessoas aí que estão internadas, que vivem nessa casa para idosos. Vem comigo porque aqui você também é o repórter. A Cidinha de Ituiutaba mandou pra gente essas imagens. Rua Capitão Jerônimo Martins, bairro Jardim do Rosário. Ela fala que o local sempre alaga em período de chuva. Além disso, a rua tem inúmeros buracos, porque por conta da água acumulada dos alagamentos. Cidinha, obrigado pelas imagens, tá? Nós já mandamos à Prefeitura de Ituiutaba e ela nos informou que essa rua está no cronograma aí do Tapa Buracos, que tem aplicado cerca de 20 toneladas de massa asfáltica por dia nas ruas da cidade. Então vamos ver aqui o problema, não só o buraco, mas a água que está vazando. Tem que descobrir onde que está esse negócio e estancar. Qual que é o problema? Uma ligação clandestina? Um vazamento na rede de água e esgoto? Enfim. Vamos aguardar, Cidinha fica de olho e nos comunique assim que for solucionado o problema. Combinado? Pessoal, o verão tá aí, chegando, calorão danado e nada melhor que pegar aquela piscina, descansar em família, fazer um churrasquinho com os amigos e um brinde para comemorar na beira d'água. Mas para isso a piscina tem que estar sempre limpa e saudável. Tá na sua tela, eu apresento para você um tratamento da água com produtos Aquapool. Gente, é uma linha completa para o tratamento e cuidado com a sua piscina, que vai ficar sempre limpinha, cristalina e saudável o tempo todo. Quando bate aquele calorzão e você só quer estar na sua piscina, descansando em família e com os amigos, tá, e os amigos dos amigos, e uma musiquinha, e um churrasco, e um brinde, por que não? Quer saber? Não tem hora para curtir a sua piscina. Aquapool, uma linha completa e de fácil aplicação para manter a água da sua piscina cristalina e saudável o tempo todo. Uma marca com a qualidade Start. Deixe a sua piscina sempre saudável com produtos Aquapool. Gente, é uma linha completa com o melhor custo-benefício do mercado. Pode comparar, tá? E a Aquapool é uma marca com a qualidade Start e na Start a gente confia. Intervalo rápido aqui no Minas. Na sequência, vamos falar de dengue. E a situação é muito mais preocupante do que a gente imagina.
Produção com sustentabilidade. Valorização do ser humano. Gestão mais transparente. Agro ESG. Produção sustentável que valoriza pessoas. Venha saber tudo sobre as novas práticas de mercado que estão direcionando os investimentos no agronegócio. E mais, as novidades, tendências e o que há de mais moderno em tecnologia para o campo. FEMEC 2023, de 21 a 24 de março. Sua melhor compra do ano. Realização Sindicato Rural de Uberlândia. Prepare-se para o Madrugadão Móveis Araxá. Somente no dia 16 de março, das 17 às 23 horas. Toda loja com até 80% de desconto. Este lindo sofá retrátil e reclinável por apenas R$ 790 à vista. Mesa com 6 cadeiras por apenas R$ 990 à vista. Madrugadão Móveis Araxá. Rua Laor Prata com estacionamento grátis e Avenida Polônio Salles, próximo ao Shopping Uberaba. Feira do Cerrado 2023, entre 15 e 16 de março em Monte Carmelo. Os visitantes poderão conferir novos produtos e novas tecnologias voltadas ao universo do café. Este ano, voltamos com a feira no formato presencial e com o tema Solução e Segurança para o Cooperado. Você é nosso convidado. Venha conferir o futuro da cafeicultura. Conto com a presença de todos. Minas está de volta com um assunto muito sério. Uberlândia teve mais de 500 novos casos prováveis de dengue em apenas uma semana. Os dados foram divulgados pelo último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. Deixa eu conversar com Everton Fernandes, que está ao vivo com a gente aqui. O sinal vermelho já está ligado. Everton, boa tarde para você, companheiro. Oi, Ricardo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Está ligado sim, até porque na última semana houve um aumento de 30%, então, só desses casos de dengue aqui na cidade de Uberlândia. Para a gente ter uma ideia, só na última semana eram 1.886 casos prováveis, aliás, suspeitos. Agora, por dengue, morte foram 3 confirmados e chikungunya 3 também. Agora, já no dia 13, uma semana depois, eram casos de dengue 2.431, óbitos 3 e também chikungunya 3. Para a população aqui da cidade, desde o dia 3 deste mês, foram abertas salas, então, de hidratação em 7 unidades básicas de saúde, as UBSs, e também nas unidades básicas de saúde familiar, as UBSFs, que são as do Glória, Shopping Parque 1, 2 e 3, Lagoinha, Martelena, Jardim Célia, Luizotti e também no bairro Morumbi. Agora, essas salas, elas são para atender os pacientes, que estejam com suspeita de dengue, zika ou chikungunya e também sejam classificados com sinais de alertas, evitando então aquela complicação mais grave. O horário de funcionamento dessas salas é das 9 horas da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta-feira, e das 7 horas da manhã às 7 da noite, aos sábados e domingos. Além disso, a zoonose ela está intensificando o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti com a ampliação do fumacê e também com a visita dos agentes. E sobre isso, nós conversamos com José Humberto Arruda, ele que é coordenador do programa de controle de dengue. Ele explica um pouquinho mais sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui na cidade. Vamos acompanhar. As ações de bloqueio que o município rotineiramente pratica foram intensificadas. Bloqueio com bomba costal, entrando nas casas, fazendo toda aquela área onde se manifesta os casos notificados. O bloqueio também com o uso do fumacê através de veículo foi intensificado. Nós aumentamos a quantidade de veículos, estamos circulando todas as áreas onde há concentração de casos, e também intensificamos as comissões, que é uma ação que ocorre dentro das empresas com o propósito de orientar e trazer para a gente aquele trabalhador que pode, na sua casa, nos auxiliar. Fundamental a participação da nossa sociedade, que boa parte sempre ajudou. Precisamos agora do envolvimento de todos. A gente sabe que comportamento é difícil mudar, mas é uma questão do momento. Nós estamos partindo para um pico epidêmico e precisamos do envolvimento das pessoas. Se cada um fizer a sua parte, é muito mais fácil, as regrinhas a gente já conhece, uma somatória de fatores, a época do ano, a quantidade de chuvas, enfim. Então, já para alertar aqui, hoje o fumacê
está programado para o Residencial Integração, lá no Roosevelt e no Morumbi, tá certo? Deixa as janelas abertas, portas abertas, vamos aproveitar esse fumacê. Quando chove, o veículo não pode circular, é importante a gente frisar isso, tá certo? Então a lição de casa a gente sabe, cada um faz a sua parte e vamos dar um fim nesse mosquito, não vamos correr risco não, gente. A principal reclamação dos brasileiros na hora de consumir um produto pelo segundo ano consecutivo, olha só, vamos ver se você adivinha. Plano de saúde, parece que não tem remédio. Deixa eu falar com o Carlos Vilela, que tem as informações, pesquisa fresquinha para nós aqui. Boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para você ligado no Minas Urgente. Segundo ano consecutivo, tá certo? E quem afirma isso, Bagnete, como você está perguntando, é o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ano passado, para você ter ideia, 27,9% dos registros de reclamações que chegaram apurados pelo IDEC, né, eram contra empresas de planos de saúde. Em 2001, esse percentual era de 24,9%, ou seja, de 21 para 22 aumentou um pouquinho, né? As principais queixas com relação ao último ano desses planos de saúde foram dúvidas e reclamações sobre contratos, 27,4% aí das reclamações, falta de informações, um percentual de 18,1% e reajustes abusivos, que somavam aí 13,7% das reclamações contra esses planos de saúde. Nesse último quesito, que é o reajuste abusivo, os registros são predominantemente de planos coletivos, aqueles que não são regulados pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. O levantamento também do IDEC mostra também que nos últimos 10 anos, Bagnete, aí respondendo aí a sua pergunta, nos últimos 10 anos, esse serviço liderou o ranking 9 vezes. Tem base? Ou seja, a insatisfação por parte dos clientes, ela nunca diminui. Agora, em 10 anos, não é possível que nenhuma ação seja tomada, seja pela iniciativa privada, seja pelo poder público, porque é um percentual considerável de gente insatisfeita e de reclamação. O que você acha? Estamos na Semana do Consumidor, inclusive, Casvel. O próprio consumidor tem que eliminar aí os maus prestadores de serviço. Obrigado pela informação. Plano de saúde não é barato, tá? Tem muito mais gente precisando de médico do que médico à disposição. Agora, você paga por um serviço e não é atendido a contento, né? O povo mete a ripa na saúde pública, mas hoje, mesmo você tendo um convênio aí que não é barato, para você marcar uma consulta, você tem que esperar 40, 50 dias, né? E lá na sala de espera também é 3, 4 horas para você ser atendido, viu, gente? Tá muito diferente, não. Então, ó, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, tem que regular isso, né? E as empresas têm que prestar um serviço de excelência. Custa caro pra caramba. Hoje, às 7 horas da noite, acontece uma audiência pública em Uberaba, que vai discutir a demanda da classe da enfermagem. Trabalhadores defendem que o piso salarial da área está defasado há anos. Isso já gerou muita polêmica lá no Congresso Nacional. Estão convidados para a discussão enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e todo cidadão que se interessa pela causa. A audiência acontece na Câmara Municipal de Uberaba. Tá? Também vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube e pela TV Câmara. Então, é importante a gente ficar de olho. Vamos seguir falando então dos seus direitos? É hora do advogado do povo. Você já sabe, mande as suas perguntas pelo WhatsApp. O doutor Leandro Souza vai tirar as suas dúvidas aqui numa linguagem clara para a gente entender do assunto. Doutor Reginaldo está conosco aqui. Meu amigo, pergunte ao doutor se é possível excluir o nome de falecidos de inventário quando tem herdeiros. É bem técnico, mas essa é a pergunta. Pois é, exclusão... Repete a pergunta, Bagnete, por gentileza. É possível excluir o nome de falecidos de inventário quando tem herdeiros? Olha, sinceramente, é uma questão que ainda não tive esse tipo de abordagem. Mas partindo-se da premissa que o inventário ele decorre do evento morte e a transmissão de herdeiros, como que se falaria em excluir do inventário falecido
que não têm herdeiros. Bem, então o que temos neste caso não necessariamente é uma exclusão de inventário. Parte-se do seguinte sentido: nós teremos um inventário negativo. Ou seja, não há herdeiros, então para quem irão esses bens? Esses bens serão disponibilizados para o Estado no futuro. Então, ou sendo uma ou outra resposta, o caminho basicamente é esse. Doutora Maria está acompanhando o programa, ela conta que ela tem 1 ano que ela procurou uma clínica de prótese dentária, já fizeram várias próteses para ela, mas não deu certo, não conseguiram aí então atendê-la. Ela quer saber se ela pode ter o dinheiro que ela pagou de volta. Exatamente. Essa é uma questão que, no meu entendimento, se equipara nos mesmos moldes de uma cirurgia plástica. Por quê? Regra geral, para poder explicar aqui para o nosso telespectador, a obrigação desses profissionais, ela não necessariamente é de meio, mas de resultado. Fazendo aqui uma ilustração, se você vai ao médico, se ele não consegue sanar a sua enfermidade, o médico não vai ser responsabilizado, é isso que a obrigação dele é de meio. Mas aqui temos a exceção, entendo, para a questão da cirurgia plástica e para as próteses dentárias. O que tem que se vislumbrar é o que foi pactuado em contrato. Então, se a obrigação necessariamente ela é de resultado, você teria direito à reparação, ou seja, à indenização daquilo que você investiu, devolução de valores. Se a obrigação for de meio, não haveria que se falar nesse sentido. Então, a resposta pode ser tanto um lado quanto o outro. No meu entendimento, seria obrigação de resultado. Não atingindo esse resultado, caberia a indenização, isto é, a devolução daquilo que foi investido. Doutor, o Juninho está nos acompanhando lá em Uberaba. Ele conta que ele tem uma causa trabalhista na justiça, mas ela já foi adiada 7 vezes. Ele quer saber o que pode ser feito nesse caso, se ele pode procurar o Ministério do Trabalho, qual o caminho a seguir? Bom, aí tem que ver o processo. A partir do momento que há um processo trabalhista, não cabe mais a atuação do Ministério do Trabalho, que é um órgão que fiscaliza as relações de trabalho no dia a dia. O que deve se observar é o porquê de estar esse processo sendo adiado. Foi feita a notificação do reclamado? Não foi feita a notificação? Está havendo uma prova pericial? Então tem que ver o processo para dar resposta. Doutor, olha só a pergunta da Glauciene, que está conosco aqui. Ela conta que a mãe faleceu tem 9 anos. E assim que ela faleceu, né, a família então descobriu que havia um seguro de vida. O seguro de vida foi feito 13/9, né? E ela faleceu 4/10. É quase 1 ano de diferença. Tem possibilidade dos filhos receberem esse seguro? A Caixa alega que ela já sabia que ia falecer em breve e por isso teria feito o seguro. Esse é o grande problema, a chamada doença pré-existente, ou você se valer de um seguro para buscar uma indenização nesse sentido. Tem que verificar o caso concreto. Se a Caixa alega que sim, cabe levar o caso para a Justiça, sim, cabe levar o caso para a Justiça e a Justiça ela vai dar a palavra final no caso concreto. Mas eu creio que sim, os beneficiários desse seguro, independentemente da posição da Caixa, deveriam levar o caso para a Justiça para tentar receber. Tá certo, doutor Leandro Souza continua conosco então, falando um pouquinho mais dos seus direitos, você pode mandar as suas perguntas, o doutor já retorna aqui aos nossos estúdios. Combinado? Combinado. E você de casa pode continuar enviando as suas perguntas pelo nosso Bandzap. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas, na sequência, olha só, um alerta aí para os prazos do IPVA, já está sendo cobrado, viu? Unidas, especialista em portas e portões de enrolar automáticos residenciais, comerciais e industriais. A Unidas fabrica também portas para bancos, postos de gasolina, galpões, lojas de rua e shopping, com ou sem timer de horário de abertura e fechamento desde Viane. Isso mesmo, e aqui temos serviço de qualidade e preço justo. Unidas, vem pra cá! Na hora de fazer ou trocar seus óculos, Telefotótica é a sua melhor opção. Qualidade, tecnologia e garantia do melhor preço e entrega mais rápida da cidade. E no mês do consumidor tem oferta, né, Dani? Temos sim, armações para grau a partir de R$ 99,00. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. Tá precisando de faróis e lanternas e quer economizar? Só Faróis vende novos e seminovos com ótimos preços e ainda trabalha com recuperação de peças com qualidade de novos e com garantia. Tem atendimento especial para as mulheres, né, Dani? É isso mesmo. Além de um belo showroom, temos atendimento diferenciado para nós mulheres. Só Faróis e latarias? Vem pra cá.
Agora você vai conhecer o empreendimento que vai mudar o conceito de alto padrão em Araguari. Residencial Araucária, condomínio fechado com área de lazer completa, sendo 236 lotes com área a partir de 450 metros quadrados. Localização privilegiada, com acesso fácil a supermercado e comércio. Residencial Araucária. Informações 34 91 13 50 55. Se você é prefeito, vereador e profissional de comunicação, participe do workshop Os Eleitos. Veja como a nova Lei Geral de Licitações, que passa a vigorar em abril, vai impactar na contratação de serviços de publicidade pela administração pública. Especialistas trarão informações sobre como licitar, executar o contrato e prestar contas. Não perca! Será no dia 15 de março na ACIUB. Inscreva-se pelo site oseleitos.com.br. Hora da nossa visitinha de todas as tardes para a gente saber o que vem por aí no nosso Band Mulher com ela, minha amiga Veridiana Daia. Boa tarde para você, Veri. Boa tarde, Bagnete, tudo bem? Oi, pessoal do Minas Urgente. Band Mulher hoje vai falar de um assunto muito importante. A gente vai explicar como funciona essa nova lei da lacreadora e a repercussão nessa conquista para as mulheres. E a gente vai continuar falando de um assunto que, aliás, eu quero falar todos os dias, quero bater nessa tecla todos os dias aqui, que é segurança, né, para nós mulheres, violência doméstica. Hoje a gente recebe representantes da ONG SOS Mulher para ter um papo bem gostoso e esclarecedor sobre esse assunto importante, Bagnete. Imperdível nosso Band Mulher, como sempre. Pode contar. Um abraço para você. Você de casa já fica ligadinho. Terminando Minas, começa o nosso Band Mulher, tá bom? E olha só, fique de olho nos prazos, tá? Para não deixar impostos atrasar. Você viu que pode ser até protestado aí. Começaram a vencer, então, o IPVA para os motoristas com placas final 3 e 4. Ontem, segunda-feira, 1 e 2. Hoje, terça-feira, placas final 3 e 4. Amanhã, né, segue na sequência e placas 5 e 6. Na quinta, final 7 e 8. E na sexta, 9 e 0. Lembrando que os contribuintes que optarem por quitar o IPVA em cota única ganham um desconto de 3%. Ou então, você parcela em 3 vezes, vencendo, né, praticamente sempre na mesma data. Agora, com esse tanto de conta para pagar, o brasileiro está devendo até as calças. Você já ouviu essa expressão? Pois é, mas algumas dicas podem ser seguidas na hora de comprar sem comprometer a vida financeira. Vamos acompanhar juntos na reportagem. 2, 3, 5, 6 cartões. Cada um tem um motivo e um peso a mais no bolso da universitária Estela Araújo. Começou quando eu vim para Uberlândia, que aí precisou comprar alguns móveis, precisou comprar algumas coisas para casa, e foi colocando cartão de crédito e parcelando, e aí foi virando uma bola de neve, e aí veio a mudança de apartamento, que veio mais algumas contas, todas parceladas, uma atrás da outra. A gente aí emagrece, engorda, tem que comprar roupa, aí como tudo acontece de uma vez, o celular quebra e não pode ficar sem, aí troca de celular, o computador estraga, aí tem que mandar arrumar, e aí nisso a gente vai fazendo conta atrás de conta. Por necessidade ou compulsividade, o fato é que a Estela acaba trabalhando para pagar dívidas, com a plena consciência da bola de neve que isso virou na vida dela. Tristeza, né? Porque o salário vai todinho por cartão de crédito, aí a gente paga a fatura e gasta o cartão de crédito de novo, e aí fica nesse ciclo infinito de gasta e paga, gasta e paga. Assim como a Estela, quase 3 milhões de famílias começaram 2023 endividadas no Brasil. É o que apurou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, um aumento de 7% sobre os 77,9% do endividamento financeiro das famílias brasileiras, como foi apurado em 2022. Cartão de crédito lidera o ranking das dívidas com 86,6%, seguido de carnês de pagamentos com 19% e financiamentos de automóveis com 10,4%. A pesquisa apontou também que quanto maior o endividamento, maior também a inadimplência. Em 2023, ela chegou aos 23,9% em fevereiro, mas já bateu nos 25% em janeiro. Vale lembrar que existe diferença entre endividamento e inadimplência. O primeiro é o compromisso assumido de pagar algo que se adquire.
O segundo é atrasar o que é devido dentro do prazo acordado. Se por um lado o endividamento compromete a vida do brasileiro, por outro ele pode ser diminuído. A consultora financeira Andressa Stanoski assegura que é possível adquirir bens, produtos e serviços sem ter que viver em função de pagar conta. Disciplina é básico para se chegar a essa condição. Você vai pegar todas as suas contas fixas, vai colocar num papel e você vai olhar quais contas que geralmente variam, como alimentação, combustível, que muitas vezes você não tem controlado tão bem assim. Faça a relação e veja exatamente o que você já consumiu lá atrás. Porque dessa maneira, quando você olha o que você fez lá atrás, você vê aonde que está aquelas coisas que você compra, muitas vezes que nem é uma necessidade, que pode ser algo supérfluo. Então você faz essa relação, compara com as contas a pagar e aquilo que você já fez lá atrás, para que dessa maneira você planeje melhor a sua vida financeira e com a educação financeira você vai aos poucos conseguindo controlar as suas dívidas e também a sua renda financeira. A gente costuma ouvir muito esse tipo de recomendação, né? Final do mês de novembro, início de dezembro, quando vem o 13º salário. Né, os especialistas, olha, aproveite o dinheiro extra, né, quite as dívidas mais antigas, evite fazer novas dívidas, né, vamos administrar esse dinheirinho aí, porque início de ano a gente sabe, o trabalhador, o brasileiro é bombardeado com uma série de impostos, uma série de compromissos, é material escolar, é matrícula, é IPVA que está aí, é o IPTU, é taxa de incêndio, é reajuste de aluguel. Estou falando de conhecimento próprio, viu, gente? Aí chega um momento que se você não der uma freada e apertar o cinto, você está todo enrolado, né? Então essa história a gente conhece desde lá de novembro, finalzinho de novembro, início de dezembro. Aí agora estamos entrando no mês de março e tem muita gente que está com a corda no pescoço. Vem comigo, porque aqui você também é o repórter. A Simone, de Uberlândia, mandou pra gente essas imagens, cruzamento da rua Resende com a rua Eduardo de Oliveira, bairro Lídice. Ela fala que no final do mês passado o DEMAI fez os reparos em um vazamento no local. Nós mostramos aqui até ao vivo, se não me engano. Tá, mas não foi totalmente resolvido, não. Agora, olha só, o solo está cedendo, correndo o risco de abrir uma cratera. Falando nisso, depois tem que ver como é que tá lá no Morumbi, hein? Deixa eu ouvir a Simone, então, que tá preocupada com essa situação. Fala, Simone. Aqui tá fazendo um buraco, ele vai abrir um buraco inteirinho, ó. É bem perto da emenda que eles fizeram. Tá vendo? E já trataram de fazer uma sinalização ali, colocaram um cano, um pedaço de plástico. Simone, obrigado pela preocupação, tá? É isso mesmo. Nós encaminhamos o seu vídeo lá pro DEMAI, né, e fomos informados que vai mandar ainda hoje uma equipe no local para verificar a situação. O que aconteceu? Se o conserto que foi feito não resistiu, se... Enfim, uma solução tem que ser dada para o problema não ficar ainda maior. Obrigado pela sua participação. Acompanhe e depois nos deixe informados, tá certo? Mais um intervalo rapidinho aqui no Minas. Na sequência, voltamos com o nosso advogado do povo. Março é um mês da FEMEC e a Ortovel preparou super condições para você conquistar sua Ranger raça forte. Ranger Storm 4x4 2023 por R$ 229.990 com taxa zero e documentação grátis. Ranger Limited 4x4 2023 por R$ 288.990 com taxa zero e documentação grátis. Ortovel Forte, BR-050, esquina com a Avenida Afonso Pena, ao lado da Havan. Primavera Magazine, a loja que tem cama, mesa e banho e tudo muito mais barato. Aqui você paga em 6 vezes no crediário ou 10 vezes no cartão sem juros. Moda masculino, feminino e infantil. 2 lojas em Uberlândia, no São Jorge e no Planalto.
Saldão de Fábrica Federal, pisos a partir de R$19,90, revestimento a partir de R$24,90, porcelanato a partir de R$39,90, Federal João Naves 5.700, 3214-0800. Peça kit festa na Essencial Pães. Com torta de 1,5 kg, refrigerante, salgadinho, docinhos e até vela. Tudo isso por apenas R$ 149,90. Serve até 10 pessoas. Kit festa na Essencial Pães. 3 lojas em Uberlândia. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. De volta com o nosso quadro Advogado do Povo para falar dos seus direitos com o doutor Leônidas Souza, sempre muito solícito aqui ao nosso programa. Doutor, a Marluz está conosco aqui, ela conta o seguinte: a mãe era responsável pela sepultura do pai, só que a mãe faleceu há 6 anos. Ela quer saber o seguinte: a dívida, como fica, né? A dívida da sepultura, já que os filhos, se os filhos não têm condições financeiras para quitar aí essa dívida. Então, essa questão, primeiramente, é o seguinte: nós temos o espólio. Quando você tem o falecimento de alguém, ele deixa algo a herdar e deixa também as dívidas. Então, o espólio é que vai arcar com todo esse débito. Todavia, se a dívida chegar a algum herdeiro, qual é o limite em que esse herdeiro responde? Ele responde até o limite da herança. Então, por exemplo, está se cobrando R$10 mil de dívida e você recebeu de herança 5 mil, você só teria condições de pagar até esse valor de 5 mil. O restante da dívida vai se perder pelo fato do decujus, aquele que veio a óbito, não ter patrimônio suficiente para poder sanar o débito. Doutor, conosco aqui a Joana Galvão. Ela gostaria de saber o seguinte: a empresa, ela está afastada do trabalho e a empresa cancelou o convênio médico. O marido dela está tratando de um câncer e ela precisa ir ao médico todo mês. Só recebe um salário mínimo, é a renda da família. Como fica essa situação do cancelamento do convênio uma vez ela afastada? Não pode cancelar o convênio, não pode. Esse convênio decorrente do afastamento previdenciário, que coloca o contrato de emprego suspenso, ou seja, ele não está extinto, é uma conduta ilícita. Tem que entrar com um pedido liminar urgente para requerer o restabelecimento desse plano de saúde e realizar os tratamentos. Havendo qualquer prejuízo, pode ser apurado e ser cobrado numa indenização própria contra esse empregador. O Carlos de Uberaba também tem uma dúvida. Ele conta que colocou uma empresa na justiça já tem mais de 20 anos e o advogado nunca deu uma resposta para ele. O que ele pode fazer depois de tanto tempo? Primeiramente, 20 anos. Esse processo, certamente, ele já chegou ao final. Dificilmente ele estaria ativo. Você precisa primeiro buscar o número desse processo. Através desse número, consultar o andamento processual, averiguar o que de fato aconteceu. Se houve ali alguma omissão, alguma responsabilização do profissional que patrocinou esse caso, isso pode sim ser requerido na justiça. Doutor, a dúvida aqui agora, deixa eu abrir, não mandaram um nome, uma pena, depois pode mandar o nome, fica à vontade, mas tenho certeza que essa dúvida pode ser de muitas outras pessoas. Se uma empresa te suspende da função e você fica até 15 dias em casa, eles podem te descontar do salário? Pode descontar do salário. Mas eu, como empregado, não concordo com os 15 dias. Porque quem vai definir dentro de um critério o número de dias de suspensão é o empregador. Isso pode sim ser levado para a justiça para que o juiz, no caso concreto, averigue se a penalidade ela foi exorbitante ou não, se ela foi excessiva ou não. A Paula está nos acompanhando no bairro São Jorge. Ela conta que são 4 irmãos, mas os pais querem passar a casa só para o nome dela. É possível isso em vida? Olha, não é possível em vida porque vai haver uma violação do que chamamos de legítima. O que é legítima? É que 50% desses bens, eles não podem ser dispostos pelo titular. Há
no caso concreto, lesar direito dos demais herdeiros. Então, 50% num primeiro momento entendo possível, mas 100% eu entendo que não. Uma pergunta semelhante aqui, o Carlos está falando com isso, se tem como passar em vida todos os bens e excluir o filho da herança. Olha, depende. Para excluir alguém da herança, ele tem que ser declarado indigno. E existe um rol previsto na lei, no qual você pode se valer para declarar essa indignidade. Um dos exemplos claros, temos o caso da Suzane Richthofen, que ela não recebeu absolutamente nada de herança por ter atentado, por ter sido uma das mentoras, com o assassinato do próprio pai. Então, se houver essa especificação em lei, é possível. Caso contrário, não será possível. Tá certo, doutor. Olha só, o Erivaldo está conosco aqui, lá no bairro Piquis. Trabalho como motorista entregador. Tenho direito à periculosidade? Se sim, quantos por cento, doutor? Não tenha dúvida. Periculosidade, patamar é sempre 30%. Tem direito à periculosidade todo o período que você trabalhou, podendo cobrar o passado quanto o futuro. Doutor, olha só essa pergunta. Sou servidor designado do Estado, sou professor. O Estado me registrou no Ministério do Trabalho como lixeiro. Professor de ensino superior, professor de matemática. O que fazer? Como fazer a correção? Então ele é professor do ensino de matemática, mas está registrado como lixeiro. É muito complicado. De que maneira foi feito esse registro? Foi simplesmente, talvez, uma questão de equívoco, um erro excusável ali da administração pública? De qualquer maneira, pedir administrativamente essa correção ao órgão competente. Se houver alguma recusa da administração, pedir a correção. E não é nada absurdo requerer alguma indenização por danos morais nesse sentido, a depender da motivação que levou à inserção deste nome. Se foi dolosa, eu não tenho dúvida que cabe dano moral. Agradecer ao doutor Leônidas Souza pela participação mais uma vez. Viu, doutor? Nos encontramos na próxima terça-feira. A você também o nosso muito obrigado. Muitas perguntas sem responder. Nós guardamos aqui com todo carinho. Repassamos ao doutor Leônidas para a gente tirar as suas dúvidas na próxima terça-feira. Combinado? Intervalo rápido aqui no nosso programa. Na sequência vamos falar de CNH popular. Eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. Central Rural, a loja do homem do campo. Rações, linha pet, vacinas, jardinagem, acessórios para sua chácara e fazenda, medicamentos veterinários e muito mais. Central Rural, Marcos de Freitas Costa, com Getúlio Vargas, 3259-1800. Você sente dor na depilação? Saiba que existe uma cera depilatória que dói menos e não irrita a pele. Depile Plus. Compre já nas melhores lojas e farmácias da região. Depile Plus. Mais benefícios à sua pele. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669. Verão de ofertas! Começou a temporada de preços baixos. Pernil suíno ou paleta suína com osso, R$ 13,99 o quilo. Filé de peito de frango super frango, 1 quilo, R$ 13,99. Biscoito Danix recheado 130 gramas, R$ 2,39. Suquita 2 litros, R$ 4,49. Cebola extra, batata extra, banana prata ou manga, R$ 3,99 o quilo. Maçã nacional ou tomate, R$ 5,78 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. O Minas está de volta, agradecendo a sua participação e lembrando que amanhã, quarta-feira, é dia do Médico do Povo, para a gente falar um pouquinho mais da sua saúde, tá certo? O mesmo Bandzap fica à sua disposição. Se você já quiser mandar a sua pergunta, a sua dúvida, o nosso Médico do Povo responde ao vivo para você, trazendo o primeiro encaminhamento. Combinado?
Olha só, gente, dirigir nem sempre é uma opção para todo mundo, né? Tirar a carteira de habilitação envolve um processo muito caro, né, e pouco acessível. Por isso mesmo, olha só, um programa está oferecendo descontos e contribuindo com a formação de novos motoristas. Vamos acompanhar juntos na reportagem? Ter a carteira nacional de habilitação era um sonho antigo do Pedro, mas o valor ultrapassava o que podia pagar. Nas redes sociais, conheceu o programa CNH Popular. Com a ajuda, conseguiu tirar a categoria A de moto e B de carro. Isso tudo de uma vez só. O processo é até rápido, né, de fazer. Então, faz o agendamento na própria plataforma, o sistema do programa CNH Popular. Então, isso facilita muito, né, o processo de marcar. Então, a gente só marca o agendamento, comparece na autoescola, não muda nada. É bem simples o processo. Em média, acho que eu me lembro, foi 45% de desconto. O programa existe há quase 12 anos e já beneficiou mais de 1 milhão de pessoas. Além da economia, a intenção da empresa é transformar vidas. Qualquer pessoa pode participar, tanto para a primeira habilitação ou inclusão de categoria. É importante ficar atento com a data. O programa acontece apenas uma vez por ano. Quem estiver nos vendo, né, e quiser participar do programa CNH Popular, basta acessar o nosso portal cnhpopdigital.com.br. Lá você faz a sua pré-inscrição e quando as matrículas estiverem abertas na sua cidade, você será avisado pelo WhatsApp ou mesmo pelo seu e-mail. Desde 2020, o programa não acontecia em Uberlândia. Nessa edição, as vagas foram preenchidas com antecedência. Para a autoescola, o mais importante é o papel social exercido com essa iniciativa. Para a gente, a importância é dar oportunidade para quem tem baixa renda de ter condição de tirar a carteira de habilitação. Porque a gente sabe que a carteira de habilitação não é apenas um documento, é um documento que agrega no currículo da pessoa, e também para a vida pessoal. Quantas mães, de família, às vezes precisa buscar o filho na escola, ou até mesmo fazer o transporte de algum ente querido, para ser socorrido e não tem essa condição. Carteira de habilitação é um instrumento de trabalho para muitas pessoas, né? Quantos motoristas profissionais nos estão assistindo agora. Então a gente sabe da importância, né? Sabe aí que é um processo burocrático, demorado, né, que custa caro, então iniciativas como essa, claro, só vêm a ajudar. Inclusive, poderia ser repensada aí, né, mais programas de incentivo e melhorias, inclusive, aí, né, nas aulas, nos cursos, porque o que a gente vê também aí de motorista despreparado nas ruas e estradas brasileiras não é brincadeira. Olha, quero agradecer a sua companhia aqui no nosso Minas Urgente. Você segue com a nossa programação. Veridiana Daia está chegando aí com o nosso Band Mulher, depois a Kátia Fonseca, depois tem o Datenão e 10 para 7 da noite o Band Cidade. Tá certo? A todos uma ótima terça-feira. Um forte abraço. Tchau! Carnaval fora de época no MasterChef. Vocês vão cozinhar hoje para 100 integrantes das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Para celebrar a maior festa do país, tem um prato que é a cara do Brasil. Feijoada. Eu quero ver samba no pé para vencer esse desafio. Isso aqui, gente? Não. Ai, gente, decide aí, depois vocês me contam. Jason, você precisa terminar os processos que você inicia. O camarote está reservado para quem tiver ritmo e harmonia. Vai rodar. O resultado de você deve ser igual ao carnaval, né? Nota 10. Eu tô assustado com essa votação. Rápido, por favor. O meu arroz! Quem tropeçar vai encarar o rebaixamento na prova de eliminação. Não é muito conhecido no Brasil. Olha que mesa linda. Eu vou falar uma coisa para vocês. Boa sorte. Neste domingo, 4 da tarde. Rolou treta, né? Rolou treta. Entre quem? Vai dar samba no MasterChef.